muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um live. Espero que estejam. Estamos em direto. Hoje vamos estar com a presença de Ricardo Buba, um especialista em genética obstetrícia e medicina da reprodução que trabalha no Brasil, em São Paulo. Vamos aguardar que ele chegue. E já chegou e vamos convidá-lo. Espero que me esteja a ouvir bem. Olá, Ricardo, tudo bem? Olá, Miguel, como está? Tudo bem? Olá, está tudo bem. Olha, obrigado por aceitares o convite, falarmos um bocadinho sobre a PMA, a Aplicação Médica-Medicina e Medicina da Reprodução, Portugal versus Brasil. Tenho seguido o teu trabalho já há algum tempo, acho que é de louvar o que tens feito e um bocadinho o que tentei fazer um bocadinho em Portugal, a imagem que vocês têm feito no Brasil, por isso, e és uma inspiração um bocadinho no que fazes, por isso é que foste a primeira pessoa a eu abordar para falarmos do tema Portugal versus Brasil. Que bom, fico lisonjeado e agradecido por tamanhos elogios. Estamos aqui na correria ainda no final do dia. Eu vi que você tá aí, é 9h30 da noite já. Aqui no Brasil, 5h30 da tarde, estamos ainda no auge do furacão. Mas é um prazer enorme conversar com você. Prazer realmente saber que a gente consegue fazer essa mistura, né, de um pouquinho aí de Portugal e que a língua não é um problema, né? Isso é melhor ainda, né? É cada vez mais. Em Portugal tem havido muitas pessoas do Brasil para cá e também provavelmente no outro momento portugueses a irem para aí. E às vezes eles fazem perguntas que às vezes não sei responder. Por exemplo, a questão o que é que eu ia propor? Falámos um bocadinho dos tratamentos no geral e como é que funciona um bocadinho, como é que eu trabalho e como é que trabalhas, para perceber mais ou menos, as pessoas perceberem mais ou menos a estrutura. E depois, por exemplo, na questão da doação, que é uma das perguntas que falam muito. Como é que é feito cá, como é que é feito no Brasil, a questão da gestação de substituição, cá ainda não estamos a fazer, aí já existe algumas, já existem algumas alterações a serem feitas e começámos um bocadinho por aí. Queres que eu comece primeiro ou comece a dizer mais ou menos como é que eu funciono? Então vamos lá. Vamos conversar. Então, assim, aqui no Brasil a gente está, inclusive, numa fase de mudança de uma série de recomendações do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal ele emitiu uma norma nova em 16 de junho, limitando uma série de coisas e facilitando outras, né? Mas dentro da limitação que hoje a gente está se queixando muito, é uma questão do limite do número de embriões que você pode congelar. Então, eles regulamentaram que um paciente só pode congelar no máximo 8 embriões. A gente não pode congelar mais. E aí a primeira crítica e a primeira conversa que vem é 8 embriões, como assim? 8 embriões de D3, 8 embriões de blasto, 8 embriões de euploides. Euploides, exato. Ninguém ainda conseguiu chegar a essa ideia. É que há diferenças significativas. Nós, por exemplo, as taxas de sucesso de transferir um embrião em D3 ou transferir um embrião em D5, biopsado e euploide é completamente diferente. Por isso, podiam fazer, mas não percebo essa legislação do número 8. Porque é que é 8 e não é 10? Ou porque é que é isso? Por exemplo, existem países na Arábia Saudita em que não autorizam embriões sedentários, então congelam os óvulos. Tem alguma lógica, pronto, por motivos religiosos, pelo que seja, e sabemos que a taxa de sucesso vai descer um bocadinho, porque os óvulos ao serem descongelados, não é a mesma coisa que descongelar embriões, mas ideologicamente eles funcionam assim. Agora, a I8 também não percebo muito bem porque é que se lembraram do número 8 de embriões. Mas isso já está em vigor ainda não, pois não? Já entrou a partir do dia 16 de julho. É que eu vi os posts e eu pensei que isso era uma coisa que ainda ia para a aprovação. Não, essa é outra coisa. Então, na verdade, a gente lá em 16 de junho, a gente teve uma normatização do CFM regulamentando algumas coisas. Então, o que mudou, né, e que a gente vai conversar, assim, passando bem rápido. Essa primeira questão do número de embriões, que a gente poderia congelar no máximo 8, mas em nenhum momento você sabe se esses embriões são embriões de D5, são embriões euploides, são embriões de D3.
E aí as pessoas ainda estão sem conseguir interpretar muito bem as normas. Uhum. A segunda coisa que mudou bastante é, por exemplo, até parentes de quarto grau podem doar óvulos para aquele parente. Então, vamos supor, você tem uma irmã, você teve aí uma falência ovariana, a sua irmã pode doar óvulos para você sem nenhuma burocracia, sem nenhum problema, sem um estresse. Antigamente isso aqui era proibido, né? A doação tinha que ser anônima. É como é que é em Portugal. Em Portugal o que eu acho que tem que ser respeitado, né? Tem que ser anônimo, né? Eu acho que há uma coisa, se tem lógica. Aqui em Portugal houve uma diferença também na lei em 2016, em que é anónimo, mas a criança aos 18 anos pode requerer a identidade da dadora ou do dador. Houve uma pequena alteração da lei em 2016. Antes de 2016 era completamente anónimo. Pronto. Já salvaguardando aqueles casos de doenças genéticas que são diagnosticadas na infância, que é levantado o anonimato, se houver necessidade de transplantação de medula, alguma doença grave, pode-se levantar o anonimato, mas isto era salvaguardado antes de 2016. Mas o anonimato continua, exceto que as crianças, fruto de potência medicamente assistida com recurso à doação de óvulos ou de esperma, podem requerer a identidade aos 18 anos aos centros. Pronto. Mas isso aí é uma das perguntas que me fazem muitas vezes. Tenho uma irmã, tenho uma tia, uma sobrinha, pode doar os óvulos para mim? Em Portugal não é permitido. Pronto, eu sabia e há a procura também um bocadinho às vezes das pessoas quererem conhecer as pessoas para fazer, mas do ponto de vista... Mas você sabe que eu brinco com esses pacientes, que eu falo assim, olha, tudo bem, pensa na seguinte possibilidade. Hoje você precisou desse óvulo, você engravidou, você tem um filho. Daqui a uns anos, não sei, a gente brinca, né? Naquele almoço de família que sai aquela briga homérica, você imagina que a sua irmã vai virar para o seu filho e falar, você é meu filho. Putz, grila, vai dar uma bagunça enorme na história do pessoal. Isso acaba acontecendo, né? Sim, e é verdade. Mesmo em casais que depois entram em ruptura, há sempre algum toque um bocadinho nesses temas. Imagina uma família inteira quando há mistura de gametas na família. Sim, e uma das mudanças é essa, e a outra mudança são dos embriões, e tem a ver outra com a gestação de substituição das barrigas de aluguer. A normatização do CFM ela ainda autoriza até quarto grau, facilita bastante essa coisa. Eu acho que isso ajudou bastante. O que mudou muito, que é um problema hoje em dia que a gente vê, é a questão do descarte de embriões. Então, vamos supor que você tem seus embriões aneuploides e você precisaria descartá-los. Hoje você precisa de uma autorização judicial para fazer isso. Então, aumentou o custo, aumentou o trabalho, dá mais trabalho para o casal poder, por exemplo, descartar. Eu acho que a ideia deles, quando eles fizeram isso, era fazer com que os casais se conscientizassem e doassem os embriões. Então, assim, uma doação de embrião, eu tenho aqui na minha clínica, eu tenho uma lista de espera de quase 30 casais esperando embriões doados. Nós temos o mesmo problema. Porque o que é que acontece em Portugal? Os embriões ficam estatários e podem escolher destruição de embriões, doação para a investigação ou doação para outros casais. E muitas das vezes nós temos dificuldade em voltar a entrar em contato com os casais e eles decidirem. Telefonicamente decidem, nós pedimos uma confirmação por e-mail ou recorram à clínica e depois não vêm e não se comprometem com qual destas 3 opções querem avançar. Provavelmente devem ter o mesmo problema que vocês. E aí a gente fica com um problemão, porque aqui no Brasil, teoricamente, depois de 3 anos, vamos supor que o casal ele não pagou nenhuma mensalidade, ou anuidade, ou semestralidade de manutenção daqueles óvulos. Depois de 3 anos, a clínica, em tese, ela poderia descartar os embriões, ou ela poderia fazer o que ela quisesse com os embriões. Só que, olha só, né? Por mais que você tenha essa normatização, né? Ninguém faz isso. Imagina que você deu esse embrião para outra pessoa, e aí depois de 3 anos e 2 meses, aquele casal chegou lá e falou, escuta, eu quero acertar minha conta e pegar meu embrião. Você fala, desculpa, seu embrião não está mais aqui. Como não está mais aqui? É meu embrião. Então ninguém faz isso. Todo mundo fica ali, aquele monte de embrião guardado, ocupando um espaço enorme, porque aí começa, né, a ter um volume de tanques de nitrogênio líquidos enorme, e esse é um problema que a gente tem. E essa questão da mudança da lei, para haver uma questão judicial,
vai-vos facilitar ou não? Facilitaria para a doação. Então, para os casais que decidirem doar, eles conseguem doar sem descartar. Você não precisa descartá-los, né? Então, é uma coisa que facilita para os casais. Eu acho que esse é o principal objetivo. Aí, agora, recentemente, passou um projeto de lei que estava guardado lá desde 2003. Sim. E aí um deputado, eu não sei se ele fez isso de propósito ou não, qual foi a ideia dele, ele resolveu falar que ia passar para frente e ia votar aquilo. Mas aquilo seria um retrocesso enorme, porque aí ele impediria o congelamento de embrião. Você não poderia congelar embrião, você só poderia ter 2 embriões, você só poderia congelar fresco. Acabou o estudo genético, os casais LGBT não poderiam fazer tratamento, não poderia fazer, por exemplo, uma produção independente, uma gestação independente, uma mulher não poderia comprar sêmen e fazer um tratamento. Tudo isso estava descrito e impediria, quer dizer, acabaria, né? A gente, se isso passar, a gente proíbe a FIV, fecha a porta e vai embora, né? Mas isso ainda não passou, isso ainda está, foi uma ideia. Mas... não, e nem vai passar. Na verdade, assim, teve tanta repercussão, as coisas, elas tomaram um tamanho tão grande que foi excelente isso, como em uma semana, a gente soube disso, 1 semana e meia atrás, já tem mais de 100 mil votos, quase 100 mil votos. E aí o próprio vereador se manifestou que foi um erro ter passado para frente isso daí, que isso não vai ser votado e beleza. Ele não é nem louco, né, de passar um negócio desse, é muito retrocesso. Ok. Sim, isso é muito... É muito processo, essa situação não iria dar grande preocupação, porque o Brasil foi um dos primeiros países a fazer muitas dessas alterações da potência medicamente assistida. E foi um exemplo para nós, por exemplo, para a Europa, e que avançaram, ou seja, voltar atrás é absurdo. A Espanha teve um momento que ela foi voltar atrás nisso. E aí depois eles falaram, não vamos fazer isso. E hoje a Espanha, vamos lá, é o maior, né, o número de casos no mundo de tratamentos de reprodução humana. É uma tradição enorme, não tem nem como dizer, né? É um negócio surreal. Sim. E tem imensos centros, por exemplo, Portugal, 2 dos maiores centros que há em Portugal, 3, são sediados em Espanha. Eles vieram de Espanha para Portugal. Pronto. Mas por isso e tem um grande impacto e temos muita influência dos espanhóis cá em Portugal. Agora, me diz uma coisa, aí em Portugal, eu estava lendo, eu estava estudando algumas coisas, eu vi que, por exemplo, o paciente ele pode receber dinheiro, né, mesmo, em espécie, a oportunidade de doar óvulos em troca Há uma compensação financeira, mais ou menos são 1.000 euros. Não chegam a 1.000, são 900 e qualquer coisa euros. É consoante o ordenado mínimo, uma proporção que está legislada, e pode doar até 4 vezes. E há um registro nacional de todas as dadoras, e a dadora não pode ir ao centro A, depois ao centro B, depois ao centro C. Não. Só pode com 4 vezes, e está um registro nacional. Antes de iniciarmos simulação de qualquer dadora, confirmamos se ela está registada e se já doou em algum centro. E existe essa compensação financeira. Essa compensação financeira, o que acontece é que os centros pagam essa compensação financeira, congelam os óvulos e depois, quando o casal recorrer ao centro, se tiver as características, compatibilidade genética, imunológica, características físicas, grupo de sangue, tudo, aí descongelam-se os óvulos, fecundam-se os óvulos e implanta-se o embrião à mulher receptora. E há uma compensação tanto para os homens como para a mulher. Não é na mesma proporção, está bem? Os homens, no meu centro onde eu trabalho, não temos banco de esperma, só temos banco de óvulos, por isso eu não tenho a certeza do valor, mas é muito mais baixo. Coisas relevantes que aconteceram antes de 2016, como havia um anonimato total, havia tanto dadores de óvulos como dadores de esperma. Com a quebra do anonimato, os dadores de esperma reduziram muito, os dadores de óvulos continuam, porque quem parte para a doação de óvulos são mulheres mais conscientes do processo em si, e é um processo bem mais invasivo do que a doação de esperma. E então não sentimos muita diferença quando houve essa mudança da legislação. Você sabe que aqui no Brasil a gente não pode dar essa compensação financeira. Okay. Então, muitas vezes, o paciente que vai querer fazer, por exemplo, o paciente que vai fazer uma doação de óvulos,
ela pode receber, eventualmente, o quê? Um benefício de tratamento. Então, ela não recebe dinheiro, mas ela recebe, sei lá, o congelamento de óvulos para preservação de fertilidade. Ela congela metade para ela, metade ela doa, ou ela ganha, né, as medicações e a fertilização de metade dos óvulos dela, no caso de um casal com alterações masculinas. Mas a gente sabe que esse tipo de doação anônima pode trazer prejuízos para a gente, porque já é um casal que está tentando engravidar. Então, de repente, você pode ter alguma outra forma de infertilidade feminina que você não conhece. E isso pode trazer um prejuízo no caminho. Claro que é mais difícil, né? Sim. A gente faz uma análise muito invasiva, muito boa, é muito difícil a gente não encontrar alguma razão. Mas, né, no Brasil, essa questão da compensação financeira foi discutida durante um tempo, quase entrou em voga, quase entrou realmente para ser feita, mas aí o pessoal voltou um pouco atrás por essa questão do tipo, tá, quanto que vão pagar? Será que as clínicas não vão oferecer uma clínica que pode mais? Será que ela iria pagar a mais? Outro pagos? Como é que seria uma coisa disso? Entendeu? Aqui está legislado e tanto as instituições públicas como as privadas, a compensação financeira é exatamente a mesma. O que acontece é que, como as clínicas privadas estão mais bem organizadas, a maioria das doadoras prefere muito mais doar a uma clínica privada com melhores condições e maiores rapidez do que para um hospital público e fazer as análises naquele sítio, fila de espera, consultas, espera, do que propriamente ir a um centro privado. Mas a compensação financeira é exatamente a mesma, tanto em instituições públicas como em instituições privadas. Em Portugal, por exemplo, porque é que nós temos tantas pessoas a recorrer à doação de óvulos cá em Portugal? Porque no SNS, no Sistema Nacional de Saúde Público, o que as pessoas fazem é, existe um único banco, que é no Porto, e a lista de espera são mais ou menos 3 anos, que é muito tempo. E então as pessoas recorrem ao privado, que é praticamente imediato, e não recorrem ao público, porque o público nem sequer tem um banco de óvulos grande comparativamente com o privado. Entendi. Isso é bom. Isso acontece aí, então? Acontece aí. Não sei como é que é a resposta dentro do Sistema Nacional de Saúde brasileiro aos tratamentos por criança medicamente assistida. Mas cá em Portugal demora um ano para uma simples FIV, um ano e meio para iniciar uma FIV, por exemplo. O SUS aqui, o Sistema Único de Saúde, que seria o público, a gente tem uma dificuldade enorme. Então, assim, a gente tem uma verba pequena para os pacientes fazerem, são poucos centros que a gente tem especializados para fazerem isso, e todos são em caráter meio que escola, em caráter de pesquisa junto. Então, 2 centros grandes que a gente vê totalmente públicos é o Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, e o Hospital Pérola Byton. Existe uma fila de doadores enorme, existe uma fila de pacientes querendo entrar gigantesca, e existe uma verba limitada para esses casos. Nesses casos entram muito os casais, por exemplo, em que mulheres têm câncer, onde vai ter que fazer a preservação de fertilidade e a mulher vai entrar para fazer químio, rádio, alguma coisa assim. Então, a gente consegue fazer tratamentos mais rápidos nesses casos. Mas não tem um banco de óvulos públicos, nada disso. Aqui teve uma pessoa aqui que ela colocou o seguinte, né? Ela colocou assim: nós pagamos os tratamentos no privado e doamos os embriões, mas nada disso nos é compensado. A clínica ainda cobra dos novos clientes os embriões. Até vou esclarecer, não como eu não sou dono de laboratório, nada disso, mas eu vou esclarecer que existem custos de manutenção desses embriões que às vezes os pacientes nem imaginam. Então, para você ter hoje um embrião congeladinho, você precisa repor o nitrogênio líquido, você precisa de uma licença da vigilância sanitária, você precisa de um alvará de funcionamento, você precisa de um biólogo que fica ali, ou um embriologista que atenda. Você tem o aluguel do espaço, você tem o serviço, você tem o custo disso. E esse custo, quando o laboratório ele põe na ponta do lápis e fala para você, olha, custa tanto para você manter seus embriões aqui,
é um custo diluído nesse período todo. Quando você doa um embrião, muitas vezes as pessoas doam um embrião quando elas têm os filhos, então daqui um ano e pouco, ela não, talvez o custo que ela tem ali, ela não viu ainda, porque ela iria pagar 3 anos, 4 anos. E aí, esse custo que a clínica teve, né, de congelamento, ela vai repassar para o próximo paciente que for fazer o quê? Um descongelamento desses embriões, e aí acaba entrando nisso. Claro, o paciente ele não precisa doar esses embriões para ser doado para outros casais. Isso a gente faz para um bem, né? Para ajudar as outras pessoas. Ela pode doar para pesquisa, e aí, claro que o custo todo fica com a clínica, né? Há aqui outras perguntas que é, mas muitas das doadoras nem sabem que remuneração é igual ao público. Isto é público e eu já falei em vários lives sobre este tipo. A remuneração é exatamente a mesma. O problema é que uma dadora para doar no público perde muito mais tempo e disponibilidade e fica muitas vezes misturada entre os casais que têm infertilidade, casais que não têm, e isso também é constrangedor, enquanto muitos dos centros criam mesmo dias específicos para as dadoras, onde têm espaços físicos diferentes, e é muito mais confortável para a dadora fazer isso do que propriamente estar misturada com os outros casais. Mas eu já falei em vários lives deste tema e disse que a remuneração é exatamente a mesma, tanto público ou privado. Perfeito. E aqui, bom, aqui a Bruna coloca ainda também tem outros funcionários para monitorar o nitrogênio, a qualidade dos embriões, o controle, todas essas questões de custos. Onde fica o centro aí em Portugal? Que o Pedro Silva está perguntando para você. Olha, eu trabalho num centro que se chama Semiar, que é entre Campos, em Lisboa. E muitas vezes faço consulta em outros sítios, eu também trabalho no Algarve, no Hospital Particular do Algarve. Faço a cirurgia laparoscópica lá, tenho uma fonte de recrutamentos do Algarve e depois o resto dos dias, eu estou segunda à tarde, terça-feira no Algarve e depois quarta, quinta, sexta, sábado e domingo estou em Lisboa na Semiar. O meu site, que é o miguelraimundo.pt, tem lá essas informações todas e se quiserem saber mais podem preencher o formulário e a Catarina ou a Daniela respondem, que são as assistentes que trabalham para mim. Perfeito. Lá você faz cirurgia laparoscópica. Laparoscópica, é. A Semiar é um centro puro de proteção medicamente assistida, é como se fosse um laboratório, ou seja, nós vamos lá fazer punções e transferências. Podemos fazer histeroscopias diagnósticas, mas para fazermos miomectomias, cirurgia de endometriose, laparoscopia por conquistectomias, salpingectomias, aí temos que ir para outros centros, para um hospital propriamente privado, que tenha todas as unidades, o equipamento, uma unidade de cuidados intensivos que haja necessidade, um apoio multidisciplinar com a cirurgia geral, por exemplo, com endometriose. Muitas vezes, quando eu tenho doentes complicados, falo com a cirurgia geral por causa da invasão e do nó de septo vaginal, e operamos em conjunto, e é nos hospitais, fundamentalmente, no Hospital Particular do Algarve, que eu indico a cirurgia laparoscópica. Em Lisboa, como tenho mais tempo para a proteção medicamente assistida, faço mais isso. E muitas das vezes, quando não tenho tempo para tudo, referencio para outros colegas que trabalham em Lisboa para darem resposta mais rápida do que eu e fico mais no centro de PMA. Tá bem? Mas todas as semanas estou de bloco. Todas as segundas-feiras à tarde tenho dia de bloco até bem tarde. Perfeito, perfeito. E me conta uma coisa, aqui eu sou esteroscopista, também faço cirurgia laparoscópica, a gente tem parceiros aqui que fazem robótica. Como é que está a robótica em Portugal? Como é que está o robô? Olha, o robô, existem 2 centros que têm o robô, um público e outro privado. Muito pouca gente que eu conheça neste momento em ginecologia trabalha com o robô em Portugal. Há pessoas que estão a iniciar a formação, mas ainda não está divulgação em massa a sua ação. O Hospital Particular do Algarve vai, em princípio, houve uma sessão com o robô que vai comprar, ainda não sei quando, mas que a primeira formação foi há 2 meses, até coloquei um live sobre isso. O que é que se passa com o robô? É que a maioria das cirurgias são comparticipadas pelos seguros. E nós, do ponto de vista prático, não existem comparticipações dos seguros para a cirurgia robótica. Ou seja, entra como um plano privado.
E para a maioria das pessoas é muito difícil pagar um plano privado para o robô. Não sei como é que vocês estão aí com o robô, se conseguem que os planos de saúde, os seguros de saúde paguem a cirurgia robótica, mas aqui em Portugal temos dificuldade, dentro do ponto de vista de conseguir ter número de doentes suficientes para o robô, até não haver códigos específicos das seguradoras. Aqui no Brasil, muitas vezes o robô não é pago pelo convênio. A maior parte das vezes o paciente paga, o próprio paciente paga, ele acaba patrocinando essa melhor, né, abordagem, então acaba vindo um custo extra realmente para o paciente. Não tem jeito, né? Isso a gente sabe que faz parte. Sim. A Bruna pergunta aqui para mim o seguinte: sim, tem muita procura por tratamento de fertilização em Portugal? Qual que é a média de número de casos no centro que você trabalha? A Bruna, ela é embriologista no centro que eu trabalho lá na Gênix. A Bruna me ajuda muito com as imagens todas de laboratório, as fotos bonitas das coletas de óvulos, daqueles embriõezinhos lindos que a gente vai transferir. Ela ajuda muito, realmente, uma excelente embriologista. Como é que é o número de casos lá no centro que você está fazendo? Geralmente a prevalência de infertilidade é mais ou menos 15%. Tem havido uma maior procura de tratamentos de reprodução medicamentosa assistida, há maior sensibilização para o tema. Há as mulheres solteiras, mulheres homossexuais, a questão da doação de embriões e doação de óvulos também começou-se a divulgar mais e cresceu nos últimos anos. E no meu centro, o centro do número global de tratamentos FIV, sem contar com transferências, são 300 ciclos. É um centro pequenino, está bem? Por mês isso? Não, 300 por ano, nós somos pequenos. Por ano? 300 por ano, nós somos pequenos. Por exemplo, o maior centro cá em Portugal faz 1000. Pronto, para terem a proporção, o maior centro cá, privado, faz 1000, o maior. Depois o resto é sempre tudo abaixo. Acho que a seguir faz 500 e depois a maioria faz 300, 400, 300, 400. Pronto. Nós não temos um grande número. Primeiro, não temos a mesma população que o Brasil. E depois ainda não há um grande boom, como por exemplo em Espanha, que uma região de Espanha tem 5, 6 centros. Nós em Portugal a proporção de centros que temos são uns 15 centros de PMA que nós temos, está bem? E desses todos o maior faz 1000 ciclos. Não é... mas isso é bom. Em termos da população, pô, a gente também tem que pensar nisso. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma população muito grande, né? Não é por isso. Por exemplo, eu fiz a minha formação em Bruxelas, na USET Bruxelas, no Instituto de Genescud, aquele instituto que desenvolveu a ICSI. E eles faziam 6 a 7 mil ciclos por ano. Pronto, é um centro completamente diferente do que existe cá em Portugal. Só eles sozinhos quase que faziam o mesmo número de ciclos que Portugal inteiro. Por isso, a dimensão é completamente diferente, tá bem? Mas, por exemplo, nós para termos um centro com 300 ciclos, nós temos que ter a questão das despesas. Então, são 2 a 3 embriologistas sempre presentes, temos que ter a questão dos anestesistas sempre escalados, haja ou não pulsões, a equipa médica e a recepcionista. Por isso existe a despesa associada aos centros é grande. As pessoas às vezes pensam que pagam e que passado 2, 3 anos vão lá só buscar o embrião, mas existe toda uma estrutura por trás e burocrática e de certificações que é pesada para os centros. Eu também não tenho nenhum centro, trabalho para a semear, mas não é um centro próprio. Ou seja, vou lá fazer os tratamentos, faço lá as consultas, mas não sou dono do centro. Quem sabe um dia, né, Miguel? Quem sabe um dia a gente faz aí uma parceria Brasil-Portugal. Você traz os óvulos de lá, eu trago os óvulos para aí, a gente faz uma bagunça aqui. Pô. Não, isso é um plano a médio prazo. Curto, médio prazo. Sim, vai dar. Tem que pensar longe, que a gente vai. Quantos anos você tem aí de formado, Miguel? Olha, eu tirei as especialidades de ginecologia e obstetrícia. Aqui em Portugal não são 4 anos, são 6 anos. E nós, os 4 anos são muito semelhantes aos vossos. E depois, o 5º e 6º ano, é como se fosse uma espécie de uma subespecialização. E eu no 5º ano, no 4º ano já fiz o mestrado de educação medicamente assistida na Faculdade Rei João Carlos. Depois tive os 6 meses no Instituto de Genescud, em Bruxelas, e depois comecei logo cá em Portugal a trabalhar na educação medicamente assistida. Trabalhei no IVI, que é o maior centro cá em Portugal, e depois quando acabei a formação tradicional, fui para a semear. E
basicamente é isto. Nós, os 4 anos, são muito generalistas, ginecologia obstetrícia geral, e depois os outros 2 dedicamos a uma área específica. E desde então tenho estado só a trabalhar. Mais de 70% da minha atividade é associada à proteção medicamente assistida. Maravilha. Eu fiz o caminho ao contrário. Eu fui direto para a cirurgia ginecológica. Sim. Fiquei operando. Aí depois eu falei, putz, mas ou eu vou para o robô, e aí eu fico só na parte realmente de cirurgia de alta complexidade, ou eu vou para fazer coisas que ajudar esse povo todo a engravidar. Sim. E aí, depois de ter feito a especialização em cirurgia, todas essas coisas, aí também fui para fazer a parte realmente de reprodução humana. Ó, tem um monte de elogio aqui para você. Você tem a Flor aqui, ó, é brasileira, paciente do Dr. Miguel, em Algarve. Tem também a Lisa, também sou brasileira, Dr. Miguel, excelente médico. Só elogio, hein, Miguel? Olha só que maravilha. Assim obrigado, que é bom. Ó, a Rita já falou para a gente abrir aqui, ó, no Algarve, em Faro, a clínica com laboratório. Vamos embora, por que não? De repente é um caminho. Sim, o Faro eu continuo a ir a Faro e ao Algarve, porque é uma zona que primeiro gosto de estar cá, deram umas oportunidades desde cedo para estar aqui e montar a cirurgia laparoscópica, e foi um bocadinho uma das razões para eu não continuar no IVI. Quando eu acabei o internato, não queria só focar em fazer punções e transferências, queria continuar com a cirurgia laparoscópica. E os contratos de exclusividade que havia não permitiam isso para a dimensão do IVI de Portugal. E então eu saí, trabalhei na área da proteção e faço tratamento para semear e continuo com a minha atividade cirúrgica em hospitais privados. Pronto. Faço um bocadinho de obstetrícia, mas cada vez tenho estado a fazer menos porque a fertilidade tem absorvido muito mais, mas o plano é crescer e o centro, devemos criar esse centro. Ou em Portugal, ou em Faro ou em Lisboa, criamos isso. Então. Maravilha, maravilha. Me conta uma coisa aqui, uma curiosidade. Aqui no Brasil, eu sou estereoscopista, tenho aqui na clínica todo equipamento para estereoscopia diagnóstica. Lá no centro de reprodução, eu sou responsável pelas estereoscopias também, mesmo a gente faz com sedação. E aí, claro que eu tenho um pouco de conflito de interesse, porque sendo estereoscopista, eu acabo fazendo estereoscopia para todo mundo e eu acho um excelente exame. Hoje, muita gente fala, mas eu tenho ultrassom 3D, eu consigo ver a cavidade muito bem e tudo certo. Aí eu discuto, falo, não, tudo bem, concordo. Anatomicamente, eu acho que uma pessoa que sabe fazer um ultrassom 3D, ele vê tão bem quanto a estereoscopia. Mas e a resposta inflamatória? E as endometrites? Era isso que eu ia falar. E será que isso não é importante nos casos? Como é que fica? A pesquisa de uma simples biópsia, que nós precisamos de um imunohistoquímico de 138, e que é uma endometrite crónica, e que fazemos antibiótico e a seguir implanta o embrião. Ou seja, é importante fazer a histeroscopia e é importante fazer as biópsias. Não é andarmos a fazer biópsias agressivas ao endométrio para não usar o endométrio, mas uma biópsia dirigida por histeroscopia dá-nos muita informação. E eu também faço muitas histeroscopias para um bocadinho falhas de implantação, suspeito que o endométrio não está a desenvolver bem, não tem aquela imagem trilaminar específica que nós gostamos de ter, e avançamos para uma histeroscopia simples. Às vezes a questão de com sedação ou sem sedação, que é uma pergunta que costumam fazer muito. Nós podemos fazer neste momento com sedação, sai no próprio dia, não é preciso estarmos a complicar, e faz com sedação e passado 1 hora está em casa tranquilamente. Mas acho que a histeroscopia é muito importante e dá-nos mais informações que a ecografia 3D. A ecografia 3D, claro que também vai nos dar informações sobre o ovário, sobre a cavidade endometrial, a sua dimensão no global, mas a histeroscopia com biópsia dirigida dá-nos muita informação. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente faz muita coisa parecida, Miguel. Eu acho que a gente valoriza coisas muito parecidas. A gente sabe que em reprodução humana não dá para a gente generalizar e falar, olha, você é igual essa, você é igual aquela, você é igual aquela. A gente sabe também que se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai acertar 70% das vezes. Só que esses outros 30% que a gente não vai acertar, como que a gente pode fazer a diferença nesses casais? E eu acho que, eu vejo pelo teu trabalho, que eu comecei a seguir também, eu vejo que você tem essa mesma preocupação de individualizar o tratamento. Aí em Portugal, isso é uma coisa comum de se fazer?
existe essa autonomia para você fazer essa coisa ou não? Porque aqui no Brasil a gente consegue. Mas a gente vê que em muitos lugares você tem que protocolar tudo. Vocês conseguem ter uma estrutura muito maior e que dá resposta muito mais rápida do que nós. Nós, em Portugal, por exemplo, as pessoas vão ao centro, principalmente aos grandes centros, e entram, eu digo que é o comboio. Entram lá, é aquele sistema de idade, hormona antimulariana, resposta aos outros tratamentos, a dose é igual para todos, os protocolos é igual para todos. Às vezes as coisas não correm bem com aqueles centros e eles vêm ter segundo tratamento, terceiro tratamento, vêm ter connosco. E eu sei perfeitamente, olho para o tratamento e sei qual foi o centro onde fizeram, só dou para o tratamento, fazem igual para todos. É uma forma de, ao criar estes padrões e padronizar, conseguirem aumentar o número de ciclos e conseguir uma rapidez de resposta, mas ao mesmo tempo não conseguem personalizar os tratamentos. E aqueles 30% da franja que vão perder é aqueles que eu quero um bocadinho de saber descobri-los e fazer diferente e conseguir corrigir e proporcionar uma coisa que eu costumo dizer, que é um recém-nascido saudável em casa, é o meu maior objetivo. Isso traz um sofrimento enorme, né? Porque o casal chega pra gente, às vezes, numa segunda, numa terceira, numa quarta tentativa e fala, doutor, eu fiz 3 vezes a mesma coisa. Sim. Aí você fala, putz, grila, mas não trocaram nada, nem um remedinho, não fizeram nada diferente. Não, doutor, fizeram a mesma coisa. Não pediram um exame diferente, não pediram isso, como é que foi? E aí entram as questões que a gente fala do sofrimento emocional, né? É muito difícil, né? Isso é muito difícil. E é pesado. O tratamento que se faz, às vezes mais vale fazer uma pausa e avançar depois para o outro do que andar a fazer 2 ou 3 tratamentos seguidos. Porque é pesado tanto para a mulher como para o homem. O casal sofre muito com essas situações. E é preciso às vezes ter um apoio, e que vocês aí no Brasil têm uma equipa multidisciplinar que consegue dar apoio a todos. Aqui em Portugal muitas das vezes sobra um bocado para mim, recebo imensas chamadas e gerir as coisas, dizer as mensagens para conseguir dar o conforto e ter os melhores resultados com os casais. Mas, por exemplo, aí no Brasil há centros com que trabalhas, provavelmente deves ter um psicólogo, um nutricionista, que trabalha e colabora contigo para dar resposta a todos os casais e personalizar os tratamentos. Que é um bocadinho isto que eu tento aqui fazer em Portugal com os vários parceiros que tenho, não fisicamente no mesmo espaço, mas noutros centros, que tentar dar essa resposta. Infelizmente, né, eu acho que é impossível a gente querer comparar o serviço público com o serviço privado, né? Infelizmente, né, a gente não tem como dar o mesmo tipo de atenção quando o paciente ele pode pagar para a grande maioria da comunidade, da população. Eu vejo aqui que a Rita coloca aqui o seguinte: como funcionam os tratamentos das mulheres IRA, Portugal versus Brasil, e também em relação às patologias de trombofilias, por exemplo. Isso é uma briga enorme, né? Assim, a gente entra nos congressos e assiste briga de gente grande ali falando sobre esses assuntos. Trombofilia é uma coisa que eu falo bastante, né? Eu sempre falo o seguinte: eu pesquiso, apesar de muitas vezes não ser indicado, apesar de saber muitas vezes que pode trazer um custo maior para o paciente, mas eu converso com o paciente e dou a possibilidade dele fazer. Eu aviso que o convênio ou o plano, né, de seguro não vai pagar o exame porque não tem indicação, mas o paciente tem o direito de decidir se ele quer fazer aquilo ou não, se vale a pena fazer uso do Clexane ou não, e seja. O problema é quando você tem indicações off-label de uso do Clexane, e que aí o convênio ou o SUS, por exemplo, não vai pagar para esse paciente esse retorno. Aí não tem muito jeito. Aí o paciente vai ter que assumir esse custo. Agora, do KIR, aí é uma grande discussão enorme, realmente da real necessidade do KIR, da história. E aí eu sempre falo o seguinte: vamos resolver o KIR da melhor maneira possível. Transfere um embrião só. E aí faça o estudo genético. Se você tem falha de implantação, se você transferir 3 embriões euploides, você tem 92% de chance de engravidar. O KIR pode até entrar dentro, né, de um problema. Transfere um embrião só. Você dá a volta nisso, não tem estresse, não fica prejudicando nada. Sim. Não é isso. Aqui, por exemplo, dentro, mais uma vez, dos centros, há centros que pedem trombofilias a toda a gente e cariótipo a toda a gente. Há centros que pedem KIR a toda a gente. Selecionar as dadoras de óvulos.
há quem faça compatibilidade genética, há quem faça KIR. O que é melhor, o que é pior, epá, nós não conseguimos saber. Pode haver complementariedade de todos, mas se nós andarmos a fazer tudo o que está disponível no mercado, gastamos uma fortuna e até que ponto é que vamos conseguir os melhores resultados? Nossa, tem centros aí que pedem KIR para todo mundo? Sim. Aqui, mas o KIR não é assim tão caro aqui. Mais ou menos o KIR eles pagam mais ou menos 250 euros por KIR. Tá? Por exemplo, o teste de compatibilidade genética, que avaliam 250 mutações, são entre 500 e 700 euros. Ou seja, é mais caro o teste de compatibilidade genética do que propriamente um KIR. E o KIR, ao longo dos anos, tem-se pedido com muito mais regularidade. Então também fica mais barato. Entendi. E o KIR, quando você vai pegar, por exemplo, o óvulo doado, você consegue fazer esse cross com uma doadora? Há centros que fazem. A Semear não faz. Há centros que fazem, mas a Semear não faz. Pronto. Mas há centros que fazem. Que coisa. Essa é novidade para mim. Acho que o KIR, eu acho que o ERA, o endometril, né, o EMA, o ALICE, eu acho até que tudo bem pedir. A biópsia embrionária, eu acho que vale a pena pedir. Agora, o KIR para todo mundo realmente é novidade. Sim. Desculpa, estou a ficar aqui, a bateria estava a aparecer falha. Mas essa parte aqui é uma coisa relativamente recente. O diagnóstico institucional e a biópsia, eu acho que vai ficar universalizada quando a partir do momento que conseguimos fazer um PGTA sem haver biópsia. Ou seja, pelas técnicas de expressão celular no meio de cultura e tudo, que eu espero que nos próximos anos surjam, e aí vai ser diagnóstico institucional pré-implantatório a todos os embriões que são formados. Mas até agora a biópsia sobre é também um método agressivo para o embrião. Por isso, muitas das vezes as pessoas pensam se tem um embrião, se biopsam um embrião, se não biopsam, se transferem esse embrião e depois aguardam pela beta. Pronto. Cada caso é um caso. Certo. Bom, a Flor está perguntando aqui para a gente se realmente tem que operar hidrossalpinge para poder fazer um auxílio na implantação. Acho que ela talvez ter que operar, né? Talvez. Sim. Mas é um tema que, pronto, das hidrossalpinges se houvesse uma hidrossalpinge observada e diagnosticada na ecografia, claramente tem que ser operada. Se fosse uma hidrossalpinge que é diagnosticada numa hidrossalpingografia, no exame do estudo das trompas, pode ser questionável a sua cirurgia ou não. Mas, quando nós temos além um elemento que pode ser uma causa de falhas de implantação, convém avaliar e ver. E a questão das cirurgias, muitas vezes não é preciso tirar a trompa e prejudicar a vascularização do ovário. Pode apenas ser uma oclusão tubária e assim evitar que o líquido da hidrossalpinge prejudique a implantação. Antigamente era tirar as trompas a toda a gente. Atualmente temos que ver caso a caso também. Perfeito. Você falou certinho, porque tem muitos laudos de histerossalpingografia que vem para a gente falando que tem uma hidrossalpinge. Sim. E aí, quando você vai fazer uma ecografia, você vê que não tem um acúmulo de líquido ali. Às vezes, você pede até uma ressonância. Quando você quer ser muito precioso, você pede até uma ressonância, faz um ultrassom com preparo intestinal, alguma coisa até maior, né, do que aquilo, para documentar. E eu, realmente, a minha conduta é essa. Se realmente não tem hidrossalpinge no ultrassom ou na ressonância, não vejo indicação de operar. Agora, se tem mesmo hidrossalpinge, aí é obrigatório que a gente opere, porque aquele líquido que fica guardado na trompa, ali na tuba, né, uterina, ela libera fatores inflamatórios que vão atrapalhar a implantação. E aí não tem jeito, aí tem que tirar mesmo. Uma cirurgia que a maioria das vezes é simples, é uma cirurgia rápida, não temos grandes complicações, se não houver grandes aderências, por isso não é preciso terem receita desse tipo de cirurgia. E uma cirurgia facinho de fazer, faz por vídeo, tira, não precisa nem usar, praticamente sem cautério, faz com monopolar se quiser. É linda, cirurgia gostosa. Maravilha! Olha, Ricardo, acho que, não sei se há mais alguma pergunta assim que queiras ser abordada ou não. Eu acho que não, acho que o pessoal já fez bastante dúvidas aqui. O pessoal fala aqui da metileno tetrahidrofolato redutase, que tem uma alteração heterozigose, que também é discutível.
Exatamente. Tem que ver, fazer ou não, tem que ver cada nossa, caso isoladamente. Mas muito obrigado, viu, Miguel? Foi um prazer conversar com você hoje aqui. Uma conversa diferente. Exatamente. Aí em Portugal já deve estar tarde, né? Aqui já são 22 horas, 22h20, 10 da noite. 10h20. Maravilha, maravilha. Olha, obrigado, Ricardo. Epá, vamos organizar outro aí no teu Insta e vamos falando, ou arranjar um tema específico e falamos só de um tema específico, porque falámos neste pequena conversa vários temas e assim podemos definir um e falamos e vamos falando. Se eu abrir um centro cá, falo contigo para criarmos esta parceria. Perfeito. Ó, apareceram já mais dúvidas aqui, ó. Já querem saber mais coisas, ó. Vamos terminar aqui antes da gente falar. Sinéquia do útero, depois que retira, é possível engravidar? Sim, e é uma das coisas que às vezes na ecografia não faz bem um diagnóstico, aparece uma falsa imagem que nós na histeroscopia conseguimos ver. Perfeito. E aqui para terminar, a última dúvida para falar aqui com a Giovana, ela pergunta para a gente o seguinte: se a gente estiver fazendo o preparo do endométrio e não atingir a espessura que a gente quer, você implanta ou não implanta? Não implanto e faço histeroscopia. Eu sou igual. Eu falo que se eu tiver que induzir e preparar esse endométrio 50 vezes, eu vou preparar 50 vezes o endométrio. E tento vários protocolos, natural, estradiol transdérmico, um ciclo estimulado, mas prefiro cancelar do que andar a transferir para um endométrio que não gosto logo à partida na ecografia. Eu uso muito aqui também o Viagra, eu uso também o PRP. A gente faz PRP do endométrio, cada vez maior aí a nossa resolutividade e ainda de caráter experimental no Brasil, mas são coisas que a gente costuma lançar a mão para poder trabalhar. Perfeito! Olha, maravilha! Muito obrigado, Ricardo. Olha, obrigado. Muito obrigado, Miguel. Um abraço. Até um abraço. Bom trabalho. Tchau, tchau. Para você também. Boa noite. Obrigadão. Tchau.